O Muzi foi um dos amigos do Cariani mais cobrados pelo público que se pronunciasse sobre as investigações da Polícia Federal. E após bastante tempo do ocorrido, ele se pronunciou sobre o Renato Cariani e deixou claro porque resolveu não fazer isso antes. O Muzi também respondeu algumas insinuações sobre o caso, como uma pessoa que escreveu: tema, criminosos que trocam creatina por cocaína. Não é porque você faz dieta que tem que comer comida sem gosto ou sem graça. As pastas de amendoim da Dr. Peanut são zero açúcar e todas com whey na composição, o que vai te trazer tranquilidade para incluir na sua alimentação, sempre respeitando os macros e comendo algo realmente gostoso. Recentemente, o Renato Cariani junto à Dr. Peanut lançaram o sabor chocotine, que virou simplesmente um dos preferidos do pessoal por aqui, mas há uma enorme variedade de sabores no site. Usando o cupom Notícias Maromba, você garante desconto em todos os produtos do site, e o link vai estar aqui na descrição. A situação do Cariani repercutiu muito nos últimos dias. Praticamente toda a maromba se voltou para o assunto e muitas personalidades do meio se pronunciaram sobre o caso. Muitas pessoas cobraram o posicionamento de pessoas midiáticas mais próximas ao Cariani. E uma pessoa que até então não tinha falado nada diretamente sobre o assunto foi o Paulo Muzi. Mas nessa terça-feira, o Muzi foi questionado exatamente se não iria falar nada sobre o caso do Renato. E decidiu falar, respondendo em seus stories. Fala pessoal, vou responder pro Davi Crisóstomo que ele fez essa pergunta. Ele fez de uma forma muito educada. Davi, deixa eu te explicar uma coisa. Existe gente que ajuda as pessoas, existe gente que aparece ajudando as pessoas, existe gente que realmente apoia, existe gente que simplesmente só fala que faz. A história com as pessoas que eu gosto, eu faço sempre buscando o que é melhor naquilo que é a privacidade delas. Ou você gostaria que um amigo seu que tivesse 8 milhões de seguidores falasse para uma rede de 8 milhões de pessoas, mais 8 milhões de não seguidores que acompanham o que ele fala sobre um problema que você está tendo? Você já pensou se 16 milhões de pessoas soubessem do que está acontecendo com você antes que você possa se explicar? Ou então, de uma forma que você não possa se explicar, porque existe um problema muito maior acontecendo? Então pensa nisso, tá? Eu jamais iria expor qualquer pessoa para tentar ajudá-la. Eu ajudo ajudando, não expondo. Fala, Márcia, obrigado pela sua mensagem, todos estamos cuidando, mas olha só, é bom você falar nesse assunto, porque isso chama uma coisa que é importante a gente falar. Muita gente acha que se você não está postando, você não está fazendo. Eu preciso falar para essas pessoas, cuidado. Se você só acha que quem está do seu lado porque posta alguma coisa, ou se você só acha que alguma coisa é verdade porque está na internet, você corre o risco de escolher pessoas muito complicadas para ficar perto de você. Não se esqueçam que a internet ela traz exposição, não resolução. E muitas vezes, alguém às vezes até quer te ajudar e expõe alguma coisa, e sabe o que ela faz? Ela te coloca mais frágil, porque ela mostra um problema que não necessariamente você tem, ou que não necessariamente você tinha, ou que não necessariamente era grave, e agora se torna, porque ele vira o problema de milhares e milhares e até milhões de pessoas. Já parou para pensar nisso? Fica tranquila, Márcia, todos estamos cuidando muito bem do nosso amigo, tá bom? Beijo pra você. Nikito_Mito, deixa eu falar uma coisa pra você. Isso chama calúnia, isso é crime. Não interessa se você faz isso pela internet ou não. Então eu tô marcando você e eu vou marcar todas as pessoas que fizerem esse tipo de crime cibernético. Aliás, a gente vai fazer uma live sobre cyberbullying, aguardem. Mas isso é crime cibernético, tá bom? Então vou deixar você marcadinho aqui, até para ficar guardado, para servir de prova contra você, caso alguém queira se levantar e falar alguma coisa, tá bom? Então, fique esperto, cara. Não é porque é digital que não tem consequência. Se acalma, você pode pagar uma conta. Pois é, pelo fato do Cariani ter batido muito na questão dos falsos amigos, pessoas que se diziam amigos, mas que o abandonaram nesse momento pesado que ele estava passando, principalmente ali mais no início, quando as investigações se tornaram públicas. Muita gente começou a imaginar quem seriam esses falsos amigos. Personalidades que não se pronunciaram em apoio ao Cariani, com certeza foram as mais visadas pelo público. Porém, vale lembrar que quando o Cariani falou sobre isso, ele deixou claro que não estava falando sobre pessoas que não se pronunciaram publicamente ao seu favor, e sim pessoas que nem chegaram a ligar para ele para entender melhor a sua situação ou prestar algum apoio. Também pessoas que tentaram se afastar dele e desvincular a sua imagem da dele, apagando fotos e coisas do tipo. Principalmente as pessoas que fizeram isso antes dos seus vídeos de esclarecimentos e não deram o benefício da dúvida para ele. Pois segundo o Cariani, após os seus vídeos de esclarecimentos, ficou mais fácil entender a sua versão e muitas pessoas começaram a ligar para ele a partir daí. Mas a forma como o Muzi falou em seus stories deu a entender que ele ajudou da forma dele, por trás das câmeras, sem tornar isso público, o que não encaixou
encaixaria no perfil dos falsos amigos citados pelo Cariani. Além disso, Muzi ainda bateu uma tecla bem importante, a questão dos crimes cibernéticos, que inclusive aconteceram bastante nesse caso. Quando a gente aconselha a galera a não condenar ou fazer certas afirmações sobre o caso antes da resolução, falamos em relação à questão empática da coisa toda, mas também com relação ao que diz a lei. E a lei prevê que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. É claro que existem exceções como, por exemplo, pessoas que foram pegas em flagrante e que não restam dúvidas sobre a sua culpa, o que não é o caso do Cariani. Sendo assim, certas afirmações feitas por alguns usuários facilmente são caracterizadas como crime. Muitas pessoas acreditam que a internet é terra sem lei e que atrás de uma tela de um computador ou celular podem fazer o que quiserem, mas as coisas não são bem assim. Tem quem utilize de perfis fakes e usuários anônimos para fazer esses ataques e passar impune, mas hoje em dia não é muito difícil descobrir quem realmente está por trás desses perfis fakes e anônimos. Então pensem sempre duas vezes antes de realizar certos tipos de comentários. Expor a sua opinião é algo totalmente ok, inclusive está resguardado pela liberdade de expressão. Porém, como você vai fazer isso é a questão. Mas queremos saber o que você acha disso tudo. Deixa o seu comentário aqui embaixo, o vídeo vai ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.